tem fugido do chamado de Deus para a sua vida? Eu estou nesse momento lendo Jonas, capítulo 1, e o título deste capítulo é Chamado e Fuga de Jonas. Quando nós lemos a história de Jonas, se você nunca leu, eu te convido a ler o capítulo completo. Mas de uma forma bem resumida, o Senhor dá uma ordem bem específica a Jonas, diretamente a ele, muito clara do que ele precisa fazer, aonde ele precisa ir, qual a atitude que ele precisa tomar. Incrivelmente, Jonas ele simplesmente decide recusar o que o Senhor está ordenando a ele e toma um caminho oposto. Aqui, neste capítulo 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então Deus ele dá uma ordem muito clara a Jonas: vá depressa, ou seja, além de pedir para ele ir, que ele vá com rapidez. E Deus dá uma direção específica: é para Nínive que você precisa ir. E ainda, além de dizer que ele precisa ir depressa, que ele precisa ir para Nínive, Deus diz o que ele precisa fazer lá, que é pregue contra esta cidade. E Deus ainda explica o porquê que ele precisa pregar contra esta cidade. Deus diz: a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade desta cidade. E nem sempre, em todas as histórias da Bíblia, o Senhor deu detalhes tão específicos do que precisaria ser feito. Por exemplo, quando Deus pede para Abraão ir para um outro lugar. Deus só diz: Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não diz o porquê, Deus não diz como, Deus não diz o motivo, Deus não diz nem aonde é a terra. Mas aqui para Jonas, olha que interessante. Deus dá detalhes. Vá depressa, vá para Nínive. Hora que chega lá, pregue contra essa cidade e explica até o motivo do porquê. E olha que interessante, no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Deus dá todos os detalhes do que é para Jonas fazer e ele simplesmente foge e decide não cumprir, mesmo tendo todo o caminho explicado, traçado por Deus, ele simplesmente deseja fugir e foge. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Tem tantas coisas na vida que nós precisamos e temos vontade de fugir. E não, Jonas simplesmente resolveu fugir do Senhor, aquele que estava lhe dando uma ordem e explicando o porquê daquela ordem. Mas ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir e o fez. Porém, olha que interessante. Mesmo ele fugindo daquilo que o Senhor tinha lhe ordenado, no versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, um forte vento, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, porque cada um tinha o seu Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, porque eles acreditavam que se jogassem as cargas ao mar, eles não afundariam naquela tempestade. Enquanto isso, olha só, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ele fugiu do Senhor, o Senhor mandou uma tempestade para tentar acordar ele e fazer com que ele entendesse que, nossa, estou fugindo de Deus, deixa eu voltar, me arrepender e ir para Nínive, que foi onde o Senhor me mandou. E não, ele estava lá dormindo profundamente, nem se importando com a tempestade, porque ele queria realmente fugir. Ele não estava se preocupando com o que Deus estava fazendo para mostrar para ele que ele estava no caminho errado. Ele continuava querendo fugir, mesmo Deus mandando os sinais, mandando o vento, mandando a tempestade. Ele ficava lá, estava no porão, dormindo tranquilamente. Então, precisou de alguém ir até Jonas e falar: meu filho, acorde. Que foi o capitão no caso. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava
tão entregue à fuga dele que precisou alguém ir lá e falar para ele que ele precisava fazer alguma coisa. 7. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por mais que Jonas estivesse tentando fugir, Deus dá um jeito de mostrar que Jonas tem algo relacionado àquela tempestade. E aquele vento, que toda aquela loucura que estava acontecendo tinha a ver com Jonas. O 8 diz: por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha só, ele fugindo de Deus, fugindo da ordem de Deus, ainda tem coragem de dizer que ele é adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ou seja, ele se considera adorador, ele se considera ainda aquele fiel ao Senhor, mesmo fugindo da ordem que Deus deu a ele. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas sabia que a tempestade era Deus que estava mandando para lhe avisar: olha, recalcule a sua rota, volte para o lugar que eu te mandei. Mas mesmo assim, ao invés dele dizer: Senhor, me perdoe, eu estou no caminho errado, eu vou voltar para onde o Senhor mandou, eu vou seguir a sua ordem, eu vou te obedecer. Não, ele se sujeita a ser jogado ao mar para continuar fugindo daquilo que o Senhor lhe pediu. Por quê? Ele não queria obedecer, mesmo sabendo que Deus estava ali fazendo tudo aquilo para que ele obedecesse, ele continuava querendo fugir e desobedecer. E aqui a história continua. Mas o que eu quero te perguntar, e perguntar a mim também, é uma reflexão minha e que eu quero levar até você. Será que eu e você, nós estamos como Jonas? Porque quando nós olhamos para a história de Jonas, eu particularmente, fico indignada. Como Jonas faz uma coisa dessa? Como Jonas não obedece logo de cara? Mas aí, quando eu paro para analisar a minha vida, eu vejo que eu sou bem parecida com Jonas, porque Deus me manda fazer várias coisas que eu simplesmente finjo demência, finjo que não é comigo e eu pego outro caminho. Eu faço isso. E você? Eu queria deixar essa reflexão para você. Você tem sido como Jonas? Eu confesso que sim. Eu tenho sido como Jonas em algumas situações. E algumas vezes até outras pessoas precisam tentar me acordar, me dar uns chacoalhões e dizer: Keila, faça isso, você não está vendo, você pode fazer isso ou aquilo, e precisa as pessoas tentar abrir os meus olhos. Por quê? Porque eu não consigo fazer aquilo que Deus está me ordenando. Porque eu estou como Jonas. Você. Você também tem precisado de pessoas virem e te acordar e te dizer: faça isso. O que está acontecendo com você? Clame ao seu Deus. Você tem sido um pouco como Jonas? Deus ele estava tentando mostrar o tempo todo para Jonas que ele estava no caminho errado. Deus poderia ter ido e escolhido uma outra pessoa e abandonado Jonas lá naquele barco para morrer até na tempestade, mas Deus não fez isso. Deus é um Deus de amor e ele é um Deus de propósito. Ele tinha um propósito para a vida de Jonas, porém, Jonas estava fugindo. Deus não abandonou Jonas e Deus não abandona eu e você. Deus ainda não nos abandonou. Talvez nós estamos passando por algumas tempestades na nossa vida que Deus simplesmente está colocando no nosso caminho para dizer: recalcule a sua rota. Essa tempestade não é para te matar, não é para te afundar, não é para você naufragar. Essa tempestade é para que você recalcule a sua rota, é para que você faça o que eu te pedi, é para que você me obedeça, é para que você, ao invés de ir para Tarsis, você vá para Nínive, que foi o lugar que eu te mandei ir desde o início. O que Deus tem te mandado fazer desde o início? Qual a ordem do Senhor para a sua vida desde o início, que você não está cumprindo? Essa palavra me trouxe essa reflexão.
Qual a ordem que Deus me deu que eu não obedeci? Qual a tempestade que eu estou passando por não obedecer ao Senhor? Para onde eu preciso ir de fato? Qual é o cálculo da rota que eu preciso refazer para voltar para o local aonde Deus me chamou? Eu te convido a fazer essas reflexões também. Eu te convido a refletir se você também está sendo um pouco como Jonas. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história. E eu estou neste momento olhando para a minha. E a minha oração, que eu escrevi inclusive na minha Bíblia, é para que Deus não me deixe ser como Jonas. Para que se eu estiver tentando fugir, ir para um local onde Deus não deseja que eu vá, que Ele coloque algo bem grande na minha frente, assim como Ele colocou essa tempestade na vida de Jonas, para que eu consiga enxergar e para que eu consiga entender. E acima de tudo, além de enxergar e entender, que eu possa ser obediente a Ele, ao que Ele estiver me mostrando. E que muito depressa eu recalcule a minha rota. Que muito rápido eu deixe de ir para Tarsis e volte para Nínive. Esta é a minha oração para mim e para você. Eu te convido a fazer a leitura de Jonas. É um livro bem pequeno da Bíblia, ele tem apenas 4 capítulos e eu te convido a lê-lo de maneira completa. E não apenas ler, mas meditar e refletir nessa palavra, para que você possa analisar o que Deus diz aqui, o que Deus fez na vida de Jonas e se colocar neste lugar e pedir ao Senhor que ele continue cuidando de nós, assim como ele continuou cuidando de Jonas e usando a nossa vida, assim como ele continuou usando a vida de Jonas. Que ele tenha misericórdia de nós e que ele venha cumprir o propósito dele na nossa vida.